Agora eu converso ao vivo aqui com o André Gomes, nosso colunista político. Ainda continua a gente falando sobre a operação, oitava fase, né, André, da Operação Calvário, que acaba mexendo com todo o cenário político aqui da Paraíba. A minha pergunta para a gente começar o nosso papo é o seguinte: hoje teve sessão na Assembleia Legislativa. Por lá, deputados de situação de oposição falaram sobre mais essa fase da Operação Calvário ou não? Olha, Linda, boa noite. Boa noite. Olha só, por incrível que pareça, nem repercutiu tanto hoje na Assembleia Legislativa, né? As últimas fases têm repercutido muito, principalmente por parte dos deputados de oposição. Mas hoje eles preferiram o silêncio. Apenas o líder do governo chegou a se... O líder da oposição chegou a se pronunciar. Mas os outros deputados comentaram, né, nos bastidores, que preferiram não se comunicar, até porque muitos dos acusados aí da Operação Calvário estão soltos, né? Mesmo com o uso das tornozeleiras, mas os deputados de oposição acreditam e defendem que eles estivessem ainda presos. Então, preferiram não se pronunciar e deixar com a justiça, pelo menos por enquanto, as investigações sobre todo esse esquema de corrupção aqui no estado da Paraíba. Os deputados de situação, esses mesmos, é que não quiseram falar de forma alguma sobre essa oitava fase da Operação Calvário que aconteceu hoje, Linda. Inclusive, hoje, né, falando sobre deputados, o deputado que é líder, né, da oposição, Ranieri Paulino, ele foi hoje entrevistado do programa Correio Debate com Hermes de Luna, aqui na TV Correio. Inclusive, ele falou, né, sobre essa situação, falou sobre a questão da instalação da CPI, que deveria também investigar, enfim, levar a público a discussão com relação à Operação Calvário lá na Assembleia. Vamos ouvir. Quando nós tentamos instituir uma CPI o ano passado, e não foi possível porque criou vários obstáculos, né? Foi criado vários obstáculos, serviu inclusive de fundamentação esses obstáculos para cautelares contra em face parlamentares da Assembleia. Então, eu compreendo que, inclusive, essa CPI, ela vai garantir o contraditório, a ampla defesa. Eu acho que é até um instrumento para aqueles que, se porventura se sentirem injustiçados, trazerem as suas versões, né, acerca do esclarecimento desses fatos. Eu compreendo o papel do Ministério Público, do Judiciário, mas a Assembleia não vem cumprindo o seu papel nesse episódio, né? E institucionalmente nós temos, né, que acompanhar esses acontecimentos, não apenas com discursos, mas efetivamente, concretamente participando, porque a função típica, né, do Legislativo, além da confecção de leis, é o acompanhamento da execução do orçamento. Esse orçamento, ele foi viciado, ele foi desviado, os recursos públicos na Paraíba, e a Assembleia não pode fazer cara de paisagem diante desse cenário. Tá, então. Pois é, Linda. Inclusive, a Assembleia Legislativa, ela pode instalar até 3 CPIs, não é? E atualmente só existem 2 instaladas. Então, existe espaço para a instalação dessa CPI para investigar a relação do governo do estado com a Cruz Vermelha e todo esse desdobramento, né, que aconteceu dentro da Operação Calvário. Então, falta ainda o presidente da Casa, o deputado Adriano Galdino, se pronunciar sobre a instalação ou não dessa CPI. Mas os deputados de oposição conseguiram as 12 assinaturas necessárias e aí fica esperando apenas um posicionamento da mesa diretora para instalar ou não essa CPI, que seria muito interessante essa verificação e investigação também por parte da Assembleia Legislativa sobre os desvios de recursos e sobre esse esquema de corrupção montado no estado. Agora vamos falar sobre a situação da cidade de Bahia. Desde ontem que a gente fala, né, sobre toda a situação, todo o caos que tem vivido a administração lá de Bahia por conta aí do pedido feito pelo TCE para que seja feita uma intervenção na cidade. Antes de você comentar e de a gente desdobrar essa situação, eu vou chamar Eme Nascimento ao vivo, porque hoje a Câmara Municipal aprovou, né, a história aí da interdição. Agora cabe ao governo do estado decidir, né, Eme? Boa noite para você. Oi, Linda, boa noite para você que nos acompanha no Jornal da Correio. Olha só, Linda, o governo do estado só deve se posicionar realmente em torno desse caso amanhã. Isso porque a Procuradoria da Câmara Municipal ainda deve fazer o encaminhamento da decisão para a Procuradoria-Geral do Estado e também para o Tribunal de Contas do Estado. E aí, o governo aprovando, o governador João Azevedo deverá indicar o nome de um interventor. Esse nome seguirá para a apreciação
apreciação na Assembleia Legislativa, que pode aprovar ou não o nome indicado. Isso tudo a gente tem que acompanhar esses desdobramentos realmente a partir de amanhã para saber qual vai ser a posição do governo do estado. Mas o Ministério Público da Paraíba já fez o pedido de afastamento do prefeito Berg Lima do seu cargo na Prefeitura Municipal de Bahia. Isso depois de, tomando como base, uma decisão da Justiça tomada no 2º grau na semana passada da condenação do réu. E aí, diante disso, ficou confirmada a improbidade administrativa de acordo com a promotora de Justiça de Bahia, a Maria Edlígia Chaves Leite. Berg Lima teve a oportunidade de voltar ao cargo na Prefeitura de Bahia e continuou administrando a Prefeitura de forma irregular, fazendo desvio da verba pública para uso próprio, para benefício próprio. E por isso, tendo sido comprovada a improbidade administrativa para a promotora, é inquestionável o pedido de afastamento de Berg Lima. Esse pedido, então, já foi oficializado pelo Ministério Público da Paraíba e aguarda agora os próximos desdobramentos. E olha só, hoje esse pedido pela intervenção foi aprovado na Câmara Municipal de Bahia por 10 votos a favor contra 7. O repórter Lael Arruda acompanhou de perto. Confira. O pedido de intervenção feito pelo Tribunal de Contas do Estado foi lido em plenário por vereadores da mesa diretora. Em seguida, a pauta foi discutida. Todos os 17 parlamentares que integram a Câmara Municipal de Bahia fizeram uso da palavra. A situação questionou as datas das irregularidades apontadas pelo TCE. Berg Lima está com 1 ano e 3 meses à frente da gestão e várias irregularidades aconteceu no passado. E hoje vem essa intervenção para o nosso município e a gente questionando o julgamento aqui da Câmara Municipal, que não foi um julgamento imparcial, foi um julgamento político. A oposição criticou a atual administração. A gente vê o descaso total hoje da administração, salários atrasados, superfaturados de salários que existe hoje dentro da administração, a folha altamente inchada, vendo os descasos, a cidade cheia de lixo. Isso foi o nosso papel, o trabalho político da gente. A população que acompanhava na galeria reagia às palavras dos vereadores. Com o fim das discussões, a votação foi iniciada. Para a aprovação do relatório, eram necessários pelo menos 9 votos, que representam a maioria absoluta, ou seja, 50% mais 1. Ao final da votação, foram 10 votos favoráveis e 7 contrários. A oposição, como já tinha 10 votos, não teve dificuldade em aprovar esse relatório do TCE, que é um relatório totalmente fundado, com um preceito que deixa bem expressivo o pedido de intervenção, que é o fato dele ser condenado já em órgão colegiado, porque um dos artigos, o artigo 15º do parágrafo 5º, diz que o prefeito condenado por ato de corrupção, por improbidade, já é um dos itens que também pode ser pedido a intervenção. O relatório do TCE, aprovado pela Câmara, traz o pedido de intervenção estadual na Prefeitura de Bahia, apontando irregularidades. Entre as principais estão as seguintes: déficit na execução orçamentária, déficit financeiro ao final do exercício, gastos com pessoal acima dos limites legais, disponibilidades financeiras não comprovadas, não recolhimento de obrigações previdenciárias, uso de créditos sem autorização legal, excesso de contratos temporários, omissão de registros contábeis e a não aplicação dos valores mínimos na saúde e na educação. Tá, então, a situação em Bahia ainda é indefinida, vamos dizer assim, pelo menos até amanhã. Se é que o governo do estado, quando receber, realmente vai logo dar o seu veredito, enfim, dar a sua decisão, André? Exatamente, Linda. O problema é que a gente não tem um prazo pré-estabelecido, porque o governador João Azevedo vai receber essa determinação da Câmara Municipal, que aceitou aí o pedido de intervenção, e aí começa todo um processo, porque o governador, como o M bem falou, vai ter que escolher um interventor para o município de Bahia, que é quem vai administrar a cidade nesse período. Então, ele vai escolher e esse nome vai ser encaminhado para a Assembleia Legislativa. E os deputados estaduais é que vão votar para ver se aceitam ou não o nome sugerido pelo governador João Azevedo. Então, ainda vai demorar um pouco esse processo,
E o pior de tudo é porque o município de Bahia fica totalmente com a administração prejudicada, porque o prefeito agora, nesse momento, ele está pensando em se defender, né? em estratégias para se manter na função de prefeito, no cargo de prefeito, e aí deixa um pouco de lado a questão administrativa. Então, o ideal seria que toda essa tramitação acontecesse o mais rápido possível, porque realmente o município de Bahia precisa de uma atuação mais forte e de alguém que conduza o município, pelo menos até dezembro, já que este ano, lembrando, teremos eleições municipais e aí caberá à população aí de Bahia escolher o novo prefeito e vamos ver se dessa vez escolhe um nome, vamos dizer, certo, né, Linda? Os últimos 4 anos em Bahia foram caóticos, né? A gente pode dizer isso, Sim. né, André? Passaram por lá 3 administradores, vamos dizer assim. Se acontecer essa intervenção, realmente vai ser o quarto. O quarto administrador. E aí acaba gerando um sentimento, óbvio, né? Um sentimento de instabilidade com a população. Quantas coisas, decisões importantes para o dia a dia do cidadão não foram deixados de lado porque os gestores estavam preocupados em ou continuar no cargo ou não deixar que outro ocupasse e, enfim... Exatamente. E nessa bola de neve, né? Exatamente. E ainda mais essa quebra de governabilidade, isso prejudica muito as ações do município, as ações administrativas. Porque entra um gestor, começa a fazer um trabalho. Entra outro gestor, já desmancha tudo que o outro fez, começa uma outra coisa. Ou seja, o município não sai do canto. Várias pessoas precisam de atendimento à saúde, à educação. Então, são coisas essenciais, são ações essenciais que devem ter uma continuidade. E em Bahia a gente vê que nos últimos anos isso não tem acontecido e tem prejudicado. O maior prejudicado de toda essa história é realmente a população do município. Então, o governo do estado não tem data para decidir, tomar a decisão dele. Não tem ainda, mas acredito que seja rápido, porque, como a gente falou aqui, é uma situação delicada, a situação do município de Bahia. Então, o governador João Azevedo deve ter essa sensibilidade e deve organizar isso para que seja encaminhado à Assembleia Legislativa o mais rápido possível e que a Assembleia deva analisar esse pedido, esse nome encaminhado pelo governador, o mais rápido possível em questão de urgência também. Tá certo, então, André. Obrigada pelas suas informações, viu? Eu que agradeço. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser.